Boa noite, pessoal. Que prazer ter vocês aqui hoje, em mais um encontro, em mais um seminário. Hoje, com a presença ilustre da nossa queridíssima Leia Nametala, psicanalista, doutoranda em psicanálise, que veio falar sobre o sintoma do corpo na visão psicanalítica. Leia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por aceitar vir compartilhar o seu conhecimento. Quem te acompanha sabe do seu estudo nessa área, né? Então, obrigada por você estar aqui e pode iniciar o seminário. Boa noite, né? Boa noite a todos que estão participando hoje, num feriado, né? É um grande prazer, viu? Muito obrigada pelo convite, Josi. E vamos falar hoje de um assunto bem importante, né? Como todo assunto da psicanálise mesmo é importante, vamos falar sobre o sintoma do corpo na visão psicanalítica. Na visão psicanalítica, os sintomas do corpo podem ser entendidos como manifestações de conflitos emocionais ou psicológicos resolvidos, não resolvidos, né, na verdade. Por exemplo, dores crônicas, problemas digestivos, tensão muscular podem ser formas que o corpo expressa as angústias, as ansiedades ou os traumas não processados. A psicanálise, ela busca explorar o significado subjacente desses sintomas e trabalhar para entender e resolver as questões emocionais. O corpo fala o que as emoções sentem, elas doem. Nossa mente é um campo de batalha e Freud, ele conheceu muito bem esse campo. Ele trouxe revelações para vencermos essa batalha, entendendo que existem sentimentos reprimidos, desejos, medos guardados, precisamos acessá-los para conseguirmos conviver com alguns e se libertar de outros. Somente assim a possível cura é alcançada. Na análise, ou até mesmo na autoanálise, nós podemos olhar, ou seja, desbravar esse nosso território cheio de traumas, de fobias, incertezas e ansiedades. Por que eu fico triste e alegre de repente? Você já se perguntou? Por que quando fico com a luz apagada me dá fobia? Por que eu tenho medo de dirigir? De dirigir à noite? Por que me aperto o peito no fim da tarde? Essas são algumas perguntas que nos fazemos e que depois vêm para o físico, que geralmente é assim, né? Por que eu sinto dor de cabeça todos os dias? Por que eu sinto dores abdominais quando estou ansioso? Por que eu sinto esse bolo na garganta? Por que eu sinto dor, queimação e azia no estômago? São muitas queixas que temos ou que um dia tivemos alguns desses sintomas. E o que é sintoma? Sintoma é a linguagem do inconsciente que vem para nos dizer que algo está desalinhado, que há algo além das palavras, das ações e dos sonhos. As camadas mais profundas dos sentimentos estão guardadas no inconsciente, bem trancadas, onde o acesso é restrito, por isso é tão difícil identificar. Somente com uma análise nós podemos chegar ao conhecimento do que existe no nosso inconsciente. E assim, obter respostas para tantas dúvidas, para sentimentos, para dores, para angústias, para sabermos lidar com elas de forma saudável. Essa possível cura só pode ser alcançada quando compreendemos a causa. Existe uma psique, não somente um corpo. Existe algo além da alma, além dos sintomas e além dos nossos desejos. A dor de cabeça. Essa dor de cabeça que às vezes temos, né, pode ser uma falta de autovalorização, de autocrítica, medo, ou até mesmo
invalidação de si próprio. E a dor abdominal? Ela representa a libertação de desejos, é o medo de largar o velho. A diarreia é quando nós não conseguimos segurar algo, e quando o intestino está preso, é porque não conseguimos nos libertar de algo, né? Ficou retido. E a garganta? A garganta, gente, é a incapacidade de falar por si. É a raiva engolida, ou a raiva que não foi engolida, aquela que ficou presa aqui na nossa garganta. É uma recusa de mudar a emoção reprimida. Não nos sentimos no direito de expressarmos. O estômago é a nossa incerteza prolongada. É uma sensação de condenação, um estresse elevado, ansiedade, algo que eu engoli e que não foi digerido. Já dizia Lacan, aquilo que o sujeito não pode falar, ele grita por todos os poros de seu ser. Gente, é importante também nós pontuarmos que a criança que se sentiu injustiçada, quando chega na fase adulta, provavelmente esse adulto não se sentirá merecedor. Vai ser inseguro e vai ser também pessimista. Você já se sentiu injustiçado? Não é um sentimento muito bom, né? Principalmente se a criança foi ferida e sentiu-se injustiçada. Mas precisamos lembrar e reconhecer que a leitura que nos deixou marcas foi a percepção de uma criança. Se hoje, na vida adulta, ainda não conseguimos nos sentir merecedores, seguros e otimistas, temos que encontrar a raiz emocional desses sintomas, ressignificando, dando outro sentido, outro significado, e entender que todo aquele conflito que vivemos, talvez em silêncio, em solidão e de forma impactante, já passou. O sintoma foi ressignificado. A somatização é a manifestação do sofrimento físico, que é uma das formas de resposta à angústia mental. O sujeito, ele não consegue expressar seu sentimento verbalmente e o registra em seu próprio corpo. Portanto, a psicanálise, ela não se limita apenas ao sintoma. Apesar de que eu vejo que o sintoma, ele nos guia o tempo todo, tem também a compreensão da experiência de adoecimento ao incorporar considerações subjetivas nas perturbações orgânicas. Fica, então, evidente que a contribuição distinta da abordagem psicanalítica, ela reside na reflexão sobre a relevância do inconsciente nas interações entre o domínio psíquico e somático. A gente só afirmando que nós, analistas, não devemos decidir para o paciente, o cliente, se o sintoma é uma boa solução para o conflito psíquico. A atuação analítica está longe, mas bem distante mesmo do conselho e da orientação, pois o analista, ele deve respeitar a independência do paciente, não nos cabendo julgar sobre o bem e o mal para os outros. Todos nós temos ou já tivemos alguns dos sintomas, né, na vida, e isso é normal. Faz parte dos ciclos da vida, que contudo se abrem e se fecham. Existem perdas e existem ganhos. O que não está dentro da normalidade é que quando adquirimos alguns sintomas e eles permanecem de forma crônica em nossa vida, ou quando surgem muitos sintomas que variam com muita frequência, perturbando a paz e a saúde. Devemos, sempre que for preciso, pedir ajuda profissional, porque recuperar o equilíbrio da vida e do sistema nervoso depois de certos eventos traumáticos
pode causar grandes transformações em vários aspectos de nossa vida. E nós, né, como psicanalistas, nós não podemos nunca deixarmos a nossa análise pessoal e a nossa supervisão. Gente, é muito importante, né? Porque o sintoma, ele aparece no lugar do que não pôde ser falado. O estado emocional, ele afeta diretamente o funcionamento do nosso corpo. Nós criamos as doenças do nosso corpo. Ele, como tudo mais na vida, é um reflexo dos nossos pensamentos e de nossas crenças interiores. O corpo, ele está sempre falando conosco, só precisamos parar para ouvi-lo. Cada célula nossa reage a cada pensamento que temos e a cada palavra que falamos. Né? Nossas células, elas estão ligadas em todos os nossos órgãos. A nossa visão psicanalítica, né, a visão psicanalítica, ela oferece uma compreensão profunda dos sintomas corporais, considerando-os não apenas como manifestações de disfunções físicas, mas também como expressões de conflitos emocionais e psíquicos. A partir da análise dos processos inconscientes, dos nossos mecanismos de defesa e das experiências traumáticas, a psicanálise ela busca desvendar as raízes simbólicas e afetivas que submetem os sintomas físicos. Essa abordagem, ela não diminui a importância dos tratamentos médicos convencionais, mas ela amplia a compreensão do paciente como um ser integral, cuja saúde é indissociável de suas experiências emocionais e psicológicas. Ao integrar essas dimensões, a psicanálise ela contribui para um tratamento mais humanizado, promovendo um caminho para a possível cura que abrange tanto o corpo quanto a mente. Aí, gente, se alguém quiser colocar alguma coisa, quiser acrescentar alguma coisa aqui, para a gente, né, desvendar. Alguém quer falar alguma coisa? Pontuando isso que você está falando, né? A gente também precisa ter em mente que cada sujeito é único. É único. Né? A gente tem teorias, a gente tem uma base, né, para a gente começar a se orientar, mas a gente precisa estar despido para conseguir conectar com o paciente. Né? A gente tem essa direção, igual o nosso segundo cérebro é o intestino. Já cansei de falar isso para vocês. Como o nosso segundo coração é a nossa panturrilha. Então, às vezes a pessoa está com dor na panturrilha, não sabe que pode estar até infartando. Mas o que a gente vai receber mais no consultório são pessoas que possivelmente têm problemas no intestino por essa questão mesmo do raciocínio, por a questão cerebral. Mas a gente precisa entender o que aquilo tem de significado e simbolismo para o nosso paciente. Né? A gente pega isso como base e fala assim, opa, se está tendo esses sintomas, procurou um médico, porque isso também é importante a gente recomendar que os nossos pacientes, os nossos clientes, procurem médicos especialistas na área, mas procurou o médico, não está tendo resultado no tratamento, ou não aparece nada ali orgânico, a gente sabe que é questão emocional. Emocional. Na verdade, eu posso até aprofundar mais para vocês. Eu acho que tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Às vezes pode até aparecer no corpo, como eu já falei para vocês, né? Que eu gosto dos filósofos cantores, e aí quando tem aquela música lá, é tudo real as minhas mentiras. Também, se não for, não me faz mal. Pode parecer mentira, mas aquilo para o paciente é a verdade e a realidade que ele tem. Então, aquilo é a verdade absoluta e ele sente. Se é uma alergia, o corpo coça, o corpo empola, ele sente dor e é uma questão emocional. A gente Exatamente. só descobrir aonde nós temos que direcionar esse paciente, né? Porque
Ele está ali para falar, e ele tem que se ouvir. Eu acho que ele se ouvindo, fica mais fácil para ele descobrir o que acontece. Que é claro que nem todas as doenças são emocionais, mas quase todas são emocionais. E eu acho que tudo também vai começar pela nossa mente e tudo vai ser melhorado por ela, né? É nela também que vai ser curado. E aí, você quer colocar mais alguma coisa? Alguém mais quer falar alguma coisa? Se alguém mais quiser falar, pode falar. Doutora Leia, Oi? na sua introdução, você estava falando sobre indignação, coisas que acontecem, né, na nossa infância, no decorrer da vida. Exatamente. Aí a gente vai... eu tenho um pouco de dificuldade de entender, né? Então, eu trazendo uma dúvida, né? Quem puder responder, a doutora Leia ou outras de vocês. A indignação, quando ela não passa, sabe? Quando você lembra daquilo, você continua se sentindo indignado. Passa anos e anos, você fala, não acredito que isso seria o quê? Uma falta de perdão, uma falta de ressignificar? Eu vejo, ô Viviane, como uma falta mesmo de ressignificar. Por quê? Porque nós temos que, tudo que nos acontece, ainda mais quando criança e depois nos tornamos adultos, e isso está fazendo, continua fazendo, né? Mal para nós, igual eu falei no pedacinho que eu mencionei, fica ali no nosso guardadinho, no nosso inconsciente, fica trancado ali, e muito bem trancado, por isso aquela dificuldade de encontrar. Mas nós encontramos, né? Se você for quando na sua análise, você se permitir a voltar lá atrás, porque tem que depender de você vai permitir, vai lembrando, vai fazendo, e aquilo você vai entendendo e vai deixando, né? A criança lá, porque hoje você é adulta, hoje você pode seguir como adulta. Fez mal quando você era criança, mas você não precisa mais viver sobre isso. Então, dê um novo significado mesmo. Você motiva, positiva e depois cicatriza, né? Aí depois que tiver cicatrizado... Oi? E quando é na fase adulta? Porque aí, conversando, né? Também é a mesma coisa. Aí ela me falou assim que talvez porque eu não fiz nada em favor disso, nem ressignifiquei, nem fiz nada para mudar, tipo assim, né? Vamos supor, se você acha que você foi injustiçada, então você não vou aceitar, por exemplo, né? Vou querer meus direitos. Então, como não foi feita nenhuma ação, nem de um lado, nem de outro. Deixou caminhar, varreu para debaixo do tapete. Deixou em aberto, né? A gente eu acho que assim, tudo tem um momento, e você vai encontrar esse momento e vai dar um novo significado para isso e vai ficar para trás. Porque você tem que caminhar, aquilo não pode te fazer mais mal, porque já passou, é o passado. Se o passado está lá atrás, não tem como né, você mudar aquilo que aconteceu, mas tem como você dar um novo significado para aquilo e viver de forma mais tranquila e livre, né? Porque isso é uma libertação. Fato. Obrigada. Por nada. Só pontuando, tem uma frase na psicanálise que a gente usa, que quando a dor de estar for maior que a dor de mudar, a gente muda. E para a gente conseguir ressignificar, voltar no significado, a gente precisa compreender o significado. Exato. E a psicanálise, ela vai trabalhar a cura pela fala, pela interpretação dos sonhos. Eu sempre falo para os meus pacientes, durmam e deixem do lado um papel e uma caneta, um lápis ou um celular, anotem os sonhos, levem para a sessão de vocês, comecem primeiro falando, depois busquem esses registros, trabalhem nisso, né? A nossa mente, ela fica numa espiral, ela vai e volta, vai e volta. Por isso que parece que é simples, né, Viviane? Parece que é tipo assim, eu vou chegar amanhã na minha sessão, vou me permitir encontrar com a minha criança, falar assim, vem, criança, apareça, né? E não é tão simples assim quanto a gente acha. É um percurso. É um percurso, é um processo, é uma caminhada,
né? Então, assim, é cada dia. E aí também vem aquela questão que a gente trabalha dentro da psicanálise. O que que você quer fazer com tudo aquilo que te fizeram? Ou seja, Né? Então, você precisa, dentro da análise, achar esse significado, é o primeiro passo. O que que significa isso? Porque a nossa mente, ela busca referência. Como é que eu sei que isso aqui é um copo? Porque um dia alguém virou para mim e falou que era um copo, e a minha mente gravou. Como é que eu sei que isso aqui é um celular? Porque um dia alguém falou, a minha mente gravou. Então, nós, enquanto adultos, a gente busca as referências. E a gente busca todos os tipos de dor e de amor. E exatamente. fica me incomodando muito, porque é algo que, assim, não faz sentido mais para mim, já Isso. acabou, já passou, mas como foi algo de muita repercussão na minha vida, as Continua, né? pessoas me lembram, as pessoas me cobram, e aí eu começo a falar assim, meu Deus, será que está tudo errado? E será que eu tenho que fazer com isso, né? Tem que fazer mais análise. Vai ter Exatamente. que fazer mais pesquisar análise mais, né? para Não vamos mais. né? Mas leva Obrigada. assim para análise, né? Porque às vezes a gente quer terceirizar o que as pessoas fazem. Somos nós os responsáveis pelos nossos atos. Mas eu Verdade. sei que você tem uma terapeuta, né? Uma analista. Sim, tenho. Então, faça essa caminhada e permita-se, como Leia falou. Obrigada. Nos permitir mesmo, porque às vezes, o Viviane, é difícil para você também sair desse lugar, né? Às vezes é complicado também sair, mas aí você se permitindo, vai se ouvindo, vai falando, vai se ouvindo, vendo a importância de você sair disso, sabe? A importância de como que será a sua vida depois dessa libertação, de ser liberta disso. É perdoar mesmo e se perdoar, né? Tem isso também. Alguém para complementar, para falar alguma coisa? Boa noite, Antônio. Boa noite, Léo. Boa noite. Que bom te ver aí. Que bom te ver por aqui, né? Eu até gostaria, então, de deixar uma fala aqui para vocês, né? E depois, se alguém quiser ainda comentar mais sobre isso, que pessoas que amam a si mesmas, viu, Viviane, e aos seus corpos, não se prejudicam, né? O amar a si mesmo, amar o eu, começa com jamais nos criticarmos por nada. Críticas negativas, né? A crítica, ela nos tranca dentro do padrão que estamos tentando ou querendo modificar. O que pensamos sobre nós torna-se verdade para nós. Né? Eu acho que isso a gente começa, muita gente fala, a gente não começa nos amando, não, gente, a gente começa amando a nós mesmos, para amar o outro, para fazer o bem para o outro. Primeiro eu tenho que me respeitar para eu ser respeitada. Eu tenho que me doar para eu ter a doação do outro. Né? Então, assim, muita gente fala que não, eu não preciso, o amor do outro me basta, o amor do meu filho me basta, e não é bem assim. Primeiro eu me amo para cuidar do outro, primeiro eu me cuido, né? Então, eu acho isso importante, a gente cuidar da gente, a gente ter um tempo para a gente se abraçar, a gente cuidar do nosso interior, do nosso exterior também, né? Mas cuidando por dentro, a gente fica bem por fora, né? Então, acho isso importante, a gente sempre nos cuidar do corpo e cuidar da alma e da mente, né? Ô, Leia, Tá isso é bom? muito importante, porque também a Viviane estava falando das coisas aí, todos nós, pelas palavras, a Josi falou, o que eu faço com o que fizeram de mim que é o importante, né? Então, cada um de Sim. nós tomar isso em mãos e aprender, porque talvez alguém de nós tenha ouvido que pensar em si só e assim por diante, Egoísmo, né? definir como egoísmo, como errado, como uma série de coisas tudo equivocadas. Aprender de novo, então, é oportuno.
E as análises, elas Exatamente. trazem essa grande oportunidade de eu me reconhecer, eu me acolher, eu me motivar, Exato. eu me fazer cada vez mais na grande É, oportunidade da vida. exatamente. Muito bom, Antônio. Obrigada. É, é. Então, alguém tem alguma outra colocação, gente? Vamos A doutora participar. Vânia queria falar? Mas tinha levantado a mão. Eu Parei. acho que ela queria fazer a manifestação dos emojizinhos, e ela apertou o emoji de baixo. Em seguida, ela apertou de coraçãozinho. Pode. É. Você tem mais alguma coisa, Leia, para passar? Ou a gente vai abrir só para os comentários? Eu só queria, então, já que a Viviane tocou no assunto, vamos falar um pouquinho aqui. Eu acho que, assim, gente, enfrentar as nossas verdades, ela exige um enorme ato de coragem e força, mas é necessário, né? Assim, porque a gente tem que ter coragem, tem que ter força, a gente, né? Assim, o que consome a nossa mente domina a nossa vida, né, Viviane? Então, a gente tem que ter esse pensamento, esse cuidado com a gente aí, né? O pensamento que você rega, ele cresce, né? Então, a gente tem que estar sempre atento com aquilo que a gente está deixando aqui no nosso guardadinho, né, no nosso inconsciente. Vamos transferir isso para o nosso consciente, vamos transportar, que vai ficar mais fácil, né? Posso falar? Pode. Então, uma pequena contribuição com relação à pontuação da Viviane, eu acho que é válido trazermos aquela frase, né, que a mente da gente, ela mente para a gente, mas quando a gente fala que a mente da gente mente para a gente, é porque ela não faz acepção do mundo factual para o mundo fantasiástico, e ela mente porque ela está querendo nos dar soluções rápidas, sabe? Naquela velocidade maior do que a da luz. Então, ela vai e nos apresenta coisas que às vezes não são efetivas. Então, aí que está essa mentira, porque vai de encontro àquilo que na realidade seria algo preciso. Então, ela mente por causa dessa velocidade, a informação que chega à nossa mente é muito rápida, e isso rouba um pouquinho dessa precisão. Então, se você está tendo um sentimento latente, recorrente, é porque teve sentido. E é esse sentido que você deve buscar. Porque a nossa mente, igual a Josi falou, sabiamente, ela faz correlação, né? Então, se acontece algo, ela vai buscar lá no nosso inconsciente, nas nossas gavetas, na nossa chaminé, algo, padrão genérico similar, para trazer sentido ao que estamos experienciando agora no momento. E se fez sentido, aquele sentimento, ele se repete. E é o que Lacan fala de recordar, repetir, elaborar. Né? Ontem eu e o Antônio tivemos um meeting com o pessoal de outro estado, e a gente até falou sobre isso, o que medo nos ensina. E então, nós recordamos, igual agora a Vivi recordou algo, e repete o sintoma, repete o sentimento, a indignação. E aí ela precisa ir para a terceira etapa, elaborar. Enquanto ela não elaborar, ela vai recordar, repetir, aí volta no ciclo, elaborar. E a gente fala como que é que faz essa elaboração, não é uma receita pronta, é o tempo de cada um. E muitas das vezes é necessário que ocorra decisão. Nós precisamos decidir, né, que tem algo, não é só ter o conhecimento, a teoria, nem a técnica, é decisão. Não, eu vou decidir por isso. E aí a gente decide e busca ferramentas, mecanismos para que aquilo se solidifique, né? Porque é uma linguagem. Esse sentimento é uma linguagem de algo que precisa ser alinhado. E esse algo nos atravessa se nós não olharmos para ele. Precisamos pegá-lo, analisá-los, para poder ressignificar, né? Requadrar, reprogramar e ressignificar, para trazer isso, e é no tempo de cada um, sem culpa,
entendeu? Mas é a decisão. Precisamos decidir que lugar que eu quero ocupar, o que eu preciso fazer para estar nesse lugar ou sair desse lugar. Porque a mente ela fica dando sentido. E esse sentido é com relação ao que já experienciamos, o que já vivemos, igual a Josi falou do copo. É copo porque alguém falou que era. Então, se você se indignou, em particular para a Viviane, se você se indignou, é porque você experienciou isso. Então, onde está isso? Né? Qual que é a raiz disso aí que você experienciou? Então, bora lá no inconsciente buscar isso aí, para poder mudar o quê? O sentimento, o acontecimento não, mas o sentimento é preciso mudar. Sim. É possível, desculpa, é possível mudar. Essa é a minha contribuição, viu? Obrigada. Porque eu acho assim, não existe um caminho mais bonito do que aquele, né, que nos leva de volta até nós, né? É libertador. Então, isso você precisa disso, nós precisamos, né? Eu falo você, mas é nós que precisamos. Sempre procurar o nosso caminho, né? Libertador. Nos reencontrar, né? Porque, gente, uma coisa que eu queria até perguntar assim, quais os gestos simples, né, de admiração que você já observou ou vivenciou que realmente tocaram o seu coração? Eu acho que o amor, ele está nos detalhes. Então, assim, o que em mim, o que eu enxergo em mim e já vivenciei de mais bonito e de melhor e que eu admirei e que eu admiro em mim? Colocar isso em prática mesmo para poder a gente, né, sentir bem no nosso corpo, sentir bem com o outro, sentir bem. Então, eu acho que é bom a gente pensar essas coisinhas da gente, né? Que ajuda a mente, ajuda o corpo. Inclusive, acolhe a nossa criança interior. Criança, exatamente. Está sempre aqui, né? Ela não vai. E às vezes é isso que a nossa criança espera. Eu fiz uma publicação no meu Instagram com uma foto minha de criança. Um dia eu estava em casa, aí vi a foto, falei, deixa eu escrever para minha Josi. Para minha Josinha, para a Jo, ela precisa saber que a gente está dando certo, que a gente está evoluindo. Então, assim, às vezes é isso que a gente precisa, né? Ser acolhida. Às vezes, igual eu falei, a gente espera tanto, a gente terceiriza tanta responsabilidade do outro, mas o que a gente faz por nós mesmos, né? Quando eu falo assim, eu gosto muito de café na cama. Então, eu vou lá, preparo o café e levo na cama. Não fico só esperando que me levem café na cama. Eu preparo e tomo meu café na cama. Às vezes eu vou tomar só um cappuccino, um chá, alguma coisa, comer um biscoitinho, mas eu pego e, não, hoje eu não vou sentar na mesa, eu vou na cama. E às vezes a gente fica esperando que só o outro faça. Você falou uma coisa muito interessante, porque nós temos que entender que a nossa meta é aprender a lidar com nossas expectativas. Entender que o outro, ele não será aquilo que eu espero. E da mesma maneira que nós seremos quem somos e que não o que o outro espera de mim. Né? O que você falou aí é bem importante. Vocês entenderam? E mesmo porque a gente coloca que o outro seja a expectativa da nossa meta. Da nossa meta. Porque exatamente. Não importa o que o outro sente por nós. Queremos que o outro sinta aquilo que nos falta. E o que mais precisamos do outro, na verdade, é o que mais precisamos dar a nós mesmos, né? Porque nós precisamos nos dar, a gente espera que o outro venha e dê. É igual ela falou, eu quero café, eu vou lá levar o café, né? Isso. Ô, gente, então, é isso, né, Josi? Foi muito bom estar aqui com vocês num feriado, no feriadozinho, vocês aqui, e que a gente possa fazer outros seminários com a participação de todos, né? Espero ter contribuído com alguma coisinha, foi uma coisa simples, né? Uma fala simples, mas foi muito bom. Eu acho que é muito importante, porque nós somos isso, nós somos, né, responsáveis por nós somos responsáveis pelo nosso corpo, nós somos adultos e nós temos responsabilidades, e a responsabilidade maior é cuidar de nós mesmos, né?
Desculpa. Pode falar, é isso mesmo. Não, você estava falando, né, da gente falar, e eu lembrei, né, de Freud falar, né, que cala-se a boca, né, falam a ponta dos dedos, Dos né? dedos. Dessa importância mesmo da gente ter essa atenção com a gente e procurar, né, numa análise, por exemplo, colocar para fora aquilo que incomoda, né, para que aquilo não venha a ser um problema mais tarde, né? Exatamente, porque vai para o corpo, né? Vai para as nossas células, né? Não falamos aí. Para o corpo. Dinalva, como que faz? A Dinalva quer falar? Como que faz aqui? Pode falar, É só Dinalva, falar. ela só... Dinalva, só abre o microfone e pode falar. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Dinalva. Eu estava aqui, eu disse, minha mãe está aqui, eu estou na casa da minha mãe. Então, eu achei muito interessante, Eleia, e eu acredito que você tenha feito um texto. Eu estou aqui ansiosa para poder ler o seu texto na íntegra. Ele discorreu muito bem sobre aquilo que a gente encontra na clínica, no dia a dia. Nós encontramos pessoas e pessoas como livros, né? E eu queria enfatizar uma coisa que você falou que é muito interessante, a autoadmiração. Como que é difícil para nós e para os nossos clientes desenvolver essa autoadmiração. Né? Nós, geralmente, se a gente perguntar assim, fala seus defeitos, a gente discorre uma lista enorme. Mas quando nós vamos falar assim, fala uma qualidade sua, a gente fica assim, é como se a gente se sentisse culpado de autoadmirar. Então, isso aí eu achei muito interessante. O seu texto que você elaborou com muito carinho para nós, foi uma contribuição muito bacana. Enquanto você falava, eu fui aqui escrevendo, sabe? Eu achei muito interessante, são questões que a gente vai... Algumas coisas eu tenho anotado, outras não, né? Porque, assim, nós temos que nos amar, perdoar, nos perdoar, limpar o nosso coração, cuidar de nossas feridas, né? Parar de querer encaixar nos padrões que nos são impostos, como é que fala, gente? Que nos são impostos, né? Descobrir a autenticidade, a individualidade, se respeitar, zelar por nossa saúde emocional, ser a gente mesmo, né? A gente tem que ser a gente, fazer a nossa vida valer a pena. Eu acho que isso é muito importante, né? Não se culpar. Todos nós temos dias ruins, buscar ser perfeito e querer estar bem o tempo todo só nos afasta de uma vida saudável, né? Os dias ruins também podem trazer lições e aprendizados. Os dias ruins não definem a nossa caminhada, eu gosto sempre de falar isso, né? Que não, vamos continuar trabalhando a nossa autoestima, aceitar que a perfeição não existe, ter um tempo sozinho para nós mesmos, né, conosco mesmo, praticar o auto-perdão, reconhecer a nossa força, a autocompaixão, né, entender a nossa personalidade, o nosso funcionamento, aprender a dizer não quando necessário, que é difícil, né, gente, porque o não é dizer sim para a gente mesmo, e por que eu não consigo dizer sim para mim, né? E é praticar isso mesmo, o auto-perdão, reconhecer a nossa força e a nossa habilidade. Eu acho que a gente tem muita coisa dentro da gente que a gente precisa de pensar bem e nos cuidar, né? Afinal de contas, somos adultos que carregamos uma criança que tem as suas marcas. Exatamente. E nessas marcas, como que foram os afetos, né? De que forma os afetos nos afetaram? E é isso que a gente precisa trabalhar na clínica. É isso que a gente precisa trabalhar no setting analítico, né? Quando, às vezes, eu recebo um paciente, o paciente fala assim, nossa, eu tô triste, e eu falo assim, que bom que você está se permitindo ser triste, né? Mas sobre o que é a sua tristeza?
Porque eu já cansei de falar aqui para vocês, já falei várias vezes, que nós não somos educados, não somos ensinados a conviver com as nossas emoções. Por que eu sinto raiva? Por que eu sinto tristeza? Por que eu sinto medo? O que aquilo representa? E está tudo bem, né? A gente sentir tudo isso. É isso que nos constitui. A gente só sabe o que é felicidade porque a gente conhece a tristeza. A gente só sabe o que é a tristeza porque a gente já vivenciou a felicidade. A felicidade, Então, identificar, né, esses vazios que habitam, né, dentro de nós também. Pode ser um caminho eficaz ali para o nosso autoconhecimento. É assim que nós construímos uma vida mais equilibrada, né, Ju? E precisamos nos permitir a vivenciar isso. Né? A Eliana levantou a mão. Eliana, pode falar. Eliana. Está fechado o microfone. Boa noite a todos. Perdão pelo atraso, eu tive um problema aqui na minha internet, mas, assim, eu gostaria de parabenizar a Leia, porque, assim, que palavras sábias, que seminário, assim, obrigada. Maravilhoso de se ouvir, né? E gratidão, Eliana. Muito, muito lindo. É aquela coisa que a gente ouve e a gente quer continuar, né? Aqui te ouvindo e pegando aí um pedacinho da fala da Josi, parafraseando Freud, né? Nós somos responsáveis pela nossa felicidade, né? Então a gente não pode colocar nas mãos do outro a nossa felicidade. E falando sobre, né, esse café que nós mesmas podemos preparar para nós e tomarmos o nosso café na cama, aquelas coisas que a gente gosta, né, que a gente não tem que esperar pelo outro, que façamos nós por nós mesmos. E, assim, falando daquilo que nos marca, eu recentemente, né, uma coisa que me marca muito é o amor pelo próximo e a gentileza. E das várias coisas que eu presenciei, eu sou muito perceptiva, né? Porque para escrever a gente precisa ter essa percepção, especialmente. E eu estive à farmácia recentemente e lá tinha uma pessoa que me abordou e me pediu se seria possível que eu comprasse para ela uma caixa de bombons para que ela transformasse aquilo em dinheiro e comprasse a ração para o cachorro que estava com ela. Então, assim, isso é algo que me deixou, assim, me deixa muito emocionada cada vez que eu retorno a essa lembrança. E não somente eu comprei a caixa de bombom, como eu também comprei a ração para o cachorro. Porque, gente, olha que ação linda. Naquele momento, ele não se preocupou com ele não me pediu nada para ele. Ele me abordou me pedindo para que ele comprasse e alimentasse o cachorro. E ele falou assim, você não sabe o tanto que eu amo esse cachorro. E, assim, o que isso fica para mim? É que a gente não precisa ter dinheiro, a gente não precisa ter conhecimento, a gente não precisa ser graduado para a gente amar o próximo. Então, assim, que amemos o próximo, que sejamos solidários, independente daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem, e que nenhum de nós, né, tem tão pouco que não possamos compartilhar. Então, é isso que eu queria falar, é isso que eu queria parabenizar, e gratidão por sempre nos trazer a Josi, ao Instituto, a Leia hoje, essa fala que tão lindamente nos faz crescer e aprendermos cada vez mais. Gratidão. Eu que agradeço essas lindas palavras suas aí. E aí você falou uma coisa importante, que nós temos que valorizar as pequenas coisas, os pequenos momentos, né? Aprender a enxergar esses pequenos momentos podem até mudar a nossa forma de viver, né? A forma em que vivemos, né? Muito lindo mesmo. E que a gente possa também compreender
que o mais próximo que nós temos de nós mesmos somos nós. Somos nós. No final, é nós conosco mesmo, né? E a gente só consegue oferecer ao outro aquilo que a gente tem. Se a gente não souber o que é o amor, a gente não vai saber dar amor. Então, a gente precisa se olhar para a gente poder ter esse gesto tão nobre, essa delicadeza de alma que você teve, Eliana. Exato. É o equilíbrio entre dar e receber, né? Para manter a relação do amor. É lindo, é lindo. Parabéns, viu, Eliana? Então é isso, gente. Mas alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu quero. Parabéns, Leia na Metala. Muito obrigada, minha supervisora. Eu também ia falar a mesma coisa que ela. Quero parabenizar também, porque... Ai, gente, vocês são muito fofas. Você sabe que eu tenho um amor muito grande, né? Foi muito bom fazer esse curso, gente, porque eu conheci pessoas, assim, que... Vocês são pessoas maravilhosas que já fazem parte da minha vida, que eu não sei mais viver sem vocês, não. Tá? Não dá mais, não. Viu, gente? Eu acho que, assim, nós, na nossa profissão, é isso, nossa profissão é amor, né? É a cura pela fala, a cura pelo amor. Então, nós estamos aqui unidas nesse grande amor, né? Esse grande amor pela nossa profissão, pela nossa função, que é de doar para o outro. E doar para o outro e primeiro doar para a gente, né? Porque primeiro a gente doa para a gente para doar para o outro. Olha que maravilha. E é distribuindo que a gente recebe, né? A gente distribui o que a gente está aprendendo, o que a gente está conhecendo de nós mesmos para poder ajudar o outro. Isso é muito lindo. E foi muito bom, né? Vocês aqui, eu só tenho que agradecer. Gratidão a todos, viu? Leia, eu que pego a palavra de todos, né? Como a gente sabe que é unânime, você sabe que você tem um lugar cativo no nosso coração, você é uma pessoa muito especial, uma aluna muito querida. Na verdade, eu falo assim, ó, que como é bom a gente poder ter a gente, né? Sempre todo mundo se apoiando, todo mundo compartilhando o conhecimento que tem. Eu sei como que foi para você estar aqui hoje, né? Como que o tanto de coisas que você precisou abrir mão para estar aqui compartilhando. E isso é um gesto muito nobre, é um gesto de amor, é um gesto de respeito, de carinho. Então, assim, muita gratidão a você por ter vindo compartilhar mais uma vez seu conhecimento. Você sempre compartilha, sempre participa nos seminários, mas hoje você está e é muito bom. E hoje ter você aqui como a palestrante principal, nossa, é muito gratificante. E você trazer um conhecimento, assim, tão rico, sabe? Um conhecimento tão necessário dentro da clínica, a gente ter essa escuta e esse olhar dos sintomas. A gente precisa conseguir compreender aquilo que o nosso paciente não dá conta de falar, mas que o corpo está gritando. Então, o sintoma, ele nos guia, né, o tempo todo. O sintoma é o grito da alma. Então, como a gente não deu conta de elaborar, eu falo que a gente é sortudo, que a gente tem um corpo que manifesta. E eu falo que a maior prova de amor que o nosso corpo nos dá é quando ele manifesta os nossos sintomas. Mas a gente precisa olhar para esses sintomas com carinho, porque é o pedido de socorro que o nosso corpo está nos dizendo há tanto tempo, né? Às vezes vem o sentimento, a gente não sabe lidar com aquele sentimento, vem as emoções, a gente não sabe lidar, e o corpo fala assim, tá, então deixa eu manifestar aqui para ver que tem algo mais profundo. Então, assim, que a gente teve você aqui hoje para estar compartilhando com a gente todo esse ensinamento e vamos sair daqui com toda certeza com a mente mais modificada, mais ampliada, que eu falo que as aulas, os seminários, eles são para isso, né? Para a gente ampliar a nossa mente, para a gente ter uma base para ir buscar mais conhecimentos sobre isso. Então, assim, gratidão por você estar aqui hoje com a gente. O Antônio levantou a mão. Antônio, eu vou deixar você falar para a gente finalizar.
Mais um minuto. Fica A Leia à vontade, Antônio, da você tem até 10 minutos. Da presença das pessoas no curso. E, Leia, hoje também eu pensava sobre isso porque eu li um poema de Cora Coralina. E diz assim: sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes, que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar na alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim, que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias, e que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Que lindo, Antônio. Nossa. Que finalização, gratidão. Antônio. Olha, gente, aí Claro. olha como é que ficou lindo. Não Ficou é? lindo. E olha, eu vou falar com vocês, meu coração tá quentinho, viu? Tá quentinho. De muito amor aí de vocês, ó. Grande beijo, muito obrigada mesmo, gratidão mesmo, viu, gente? Do fundo do meu coração, por vocês estarem aqui. Parabéns. Gratidão. Gratidão, Leia, gratidão a todos. Gratidão, vocês são especiais. Por esse texto, viu? Um beijo. Beijo, gratidão. Até o próximo seminário, pessoal. Gratidão. Até. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns a todos. Boa noite.